Olá, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Bendito e glorificado seja Deus por mais um dia de pregação. Bendito seja Deus por mais uma vez estarmos juntos, partilhando a palavra, bebendo da graça de Deus, experimentando do amor de Deus através da sua palavra que é viva e que muda as nossas vidas, que tem o poder de transformar as nossas vidas. Quero louvar e bendizer a Deus por você que deu play para escutar essa pregação. Eu não sei em que momento você vai ouvir, mas eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas no seu coração através da sua palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a força e o auxílio do Espírito Santo para que tudo que a gente vai ouvir possa entrar no nosso coração, dar fruto, crescer, se multiplicar para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje no Salmo 41, para quem tem a tradução Ave Maria, e para quem tem a tradução da CNBB ou da Pastoral, é o Salmo 42. 41 ou 42, dependendo da tradução da sua Bíblia. Amém? Se você quiser dar uma pausa no vídeo para poder pegar a palavra e acompanhar, pode dar essa pausa agora, para a gente poder seguir com a leitura e com a partilha da palavra. O título desse salmo na minha Bíblia, que é a tradução Ave Maria, está no Salmo 41, de número 41, diz assim: Sede de Deus. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma por vós suspira, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite. Enquanto me repetem sem cessar: Teu Deus, onde está? Lembro-me, e esta recordação me parte a alma. Como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus, entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Desfalece minha alma dentro de mim. Por isso, penso em vós do longínquo país do Jordão, perto do Hermon do Monte Mizar. Uma vaga traz outra no fragor das águas revoltas. Todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. Conceda-me, Senhor, de dia a sua graça, e de noite eu cantarei e louvarei o Deus de minha vida. Digo a Deus: ó meu rochedo, por que me esqueceis? Porque eu ando triste sobre a opressão do inimigo. Sinto-me quebrarem-se os ossos, enquanto em seus insultos meus adversários me repetem todos os dias: Teu Deus, aonde está? Porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja Deus pela palavra de Deus ser tão viva e tão atual. Enquanto eu meditava nesse salmo que o Senhor deu para nós na reunião de núcleo de quinta-feira passada, para que nós partilhássemos hoje, a partir de hoje, né? A primeira coisa que me chamou a atenção no momento da minha preparação foi de como essa pessoa, esse salmista, né, que diz ao mestre de canto, hino dos filhos de Coré, né, a gente não sabe exatamente quem escreveu esse salmo, não é um salmo de Davi, como a maioria dos salmos são, do rei Davi,
Esse salmo é de autor desconhecido, mas com certeza é uma pessoa que está passando um turbilhão de sentimentos. Ao mesmo tempo que ele louva, ao mesmo tempo que ele afirma que ele é Deus, ele fala que Deus o abandonou, que Deus o esqueceu, que Deus deixou ele sob a opressão do inimigo. É uma pessoa que com certeza está sofrendo, está passando algum tipo de padecimento que a gente não sabe o que é, né? Mas que está sofrendo, e no meio desse sofrimento ele tem nuances, né? Uma hora acredita muito, ora muito, outra hora ele se descabela, ele se desespera, ele se angustia, ele acha que Deus esqueceu dele, exatamente como cada um de nós. Essa palavra tem milhares de anos que foram escritos, esses salmos têm milhares de anos que foram escritos. São histórias de pessoas que viveram na presença de Deus, que experimentaram a graça de Deus, que experimentaram também o sofrimento. E esse salmista, ele começa dizendo: como a corça anseia pelas águas vivas, assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Em outras traduções está a palavra cervo, né, o nome do animal. Corça é um animal. É aquele Bambi que a gente vê nos desenhos animados da Disney, né? Aquele bichinho. É um veado, né? Só que ele não tem chifre, tem aquelas pintinhas brancas. É um bichinho muito. Ele não é um predador, né? Ele é um bicho muito pequenininho. Não tão pequeno, mas ele é pequeno assim porque ele é frágil, ele é inocente, né? Ele não é um predador, ele não mata ninguém. É um bicho muito frágil. E a corça, né, o cervo, dependendo da tradução, esse animal, ele tem uma característica diferente de alguns outros animais. Todos nós precisamos de água. Todo ser vivo precisa de água para sobreviver, né? Isso é um fato para nós. Mas esse animal, de forma especial, se ele não tiver bem hidratado, né, se ele não beber bastante água no dia dele, ele começa a exalar um cheiro na pele que atrai os predadores. Então, a água, o beber água, estar saciado dessa água, vai muito além da sobrevivência só de beber água. É questão de que ele fica mais vulnerável mesmo aos predadores, justamente porque ele começa a desidratar e a pele dele começa a exalar um cheiro que atrai os leões, as leoas, provavelmente os felinos em geral, né? Para atacá-lo e matá-lo. Então, assim, a água, ele anseia pela água, né? Diz que esse animal, eu estava estudando sobre a corça, né? Depois vocês podem procurar no Google para ver. Ele tem um faro muito apurado em relação à água. Então, lençóis d'água no fundo da terra, ele consegue cavar. Quando ele consegue sentir o cheiro, ele cava para poder beber água. Porque ele sabe que se ele não tiver hidratado, se ele não tiver com o nível de água, de hidratação dele ok, ele vai virar. Ele já é uma presa fácil porque ele não é um predador. Então, ele não vai entrar em combate com um leão, com uma onça, ele não vai entrar em combate porque ele vai perder. Então, só cabe a ele correr mesmo. E por conta, além dessa questão dele ser vulnerável, dele ser muito frágil, ele não consegue enfrentar um bicho maior que ele, um predador, né? Ele não consegue bater de igual para igual numa luta. Ele já tem essa desvantagem. E se ele não beber água, começa a exalar esse cheiro que atrai o predador, né? Então, quer dizer, ele está duplamente fragilizado. Por isso ele anseia pela água. E por isso, como Deus é maravilhoso, como é interessante a palavra de Deus, como é viva, como é eficaz, que justamente o Senhor coloca esse animal como exemplo para nós. Assim como a corça anseia, deseja, precisa, suplica, corre atrás da água viva, da nascente das águas, a minha alma suspira por vós. E eu fiquei me questionando, me auto-questionando. Deus me auto-questionou enquanto eu preparava essa pregação. Será que eu hoje, Cláudia, eu quero que você faça essa pergunta para você agora. Será que a sua alma suspira por Deus, assim como a corça anseia, suspira pela água? Será que nós entendemos a real necessidade que nós temos de Deus? Porque a humanidade se afastou de uma tal maneira do seu Criador, a criatura que somos nós, né? Nos afastamos de uma tal maneira, de uma tal forma de Deus, que muitos acham que Deus é histórico, que Deus fez, até criou, fez algumas coisas, está lá de cima manipulando, não está ligando para muita coisa, como diz aquele ditado, né? Cada um por si e Deus por todos, mas será que Deus é por todos mesmo? E a gente começa a ver os reflexos desse afastamento da humanidade, da criatura, do seu Criador, na nossa sociedade, na nossa família, no ambiente mais próximo, nos nossos relacionamentos familiares, até mesmo dentro da igreja,
com amigos. Deus não é mais consultado como deveria. Deus não é mais adorado como deveria. Deus não é mais procurado como deveria. E por isso a humanidade caminha a passos largos da perdição. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. Nós nos afastamos do Criador. É como se a corça, por conta própria, achasse que ela não precisa mais beber água. Ela não precisa correr, buscar com anseio a água. Quem é que vai se perder? A água ou a corça? A corça. E é exatamente isso que está acontecendo com a humanidade. Deus deixou de ser Senhor da nossa vida. Ele é Senhor do universo, Senhor Criador, Senhor de todas as coisas. Mas será que Ele é meu Senhor? Quando a gente tem Deus como nosso Senhor, a gente não faz nada sem o aval dEle. A gente não faz nada sem antes nos colocarmos na presença dEle. A gente não deixa de adorar por qualquer motivo. A gente não deixa de louvar por qualquer motivo. Então, é uma reflexão logo no início dessa palavra, já nesse primeiro versículo que a gente está meditando aqui. Que a minha alma suspire por Deus, assim como a corça suspira pela água. Porque a corça, diferente de nós, entende que sem água ela não vai sobreviver. E nós? Será que a gente entende que sem Deus a gente não é nada? Será que a gente realmente, de verdade, já aceitou que sem Deus a gente não vai muito longe? O dinheiro, a fama, o poder, as conquistas não são nada se a gente não tiver Deus. O nosso respirar depende de Deus. Deus permite a nossa vida, Deus nos concede a vida a cada manhã. Cada vez que a gente abre o olho, é graça de Deus. Não é mérito nosso. Nós somos criaturas e Ele é Criador. E uma das palavras, das moções que o Senhor deu para nós no núcleo, para que a gente se mantenha sedento por Deus, suspirando por Deus, é a adoração. Quanto nos falta para adorar ao Senhor? Ah, Cláudia, mas a igreja está fechada, a gente não pode fazer adoração ao Santíssimo. Talvez só na televisão, quando tem alguma TV católica, o ostensório exposto e a gente consegue adorar um pouco de casa, mas a gente não tem mais a adoração, não está tendo, ou se está tendo tão pouquinho que a gente nem, por causa da pandemia. Mas adorar a Jesus Eucarístico é muito bom, é maravilhoso. Estar na igreja com os irmãos adorando Jesus Eucarístico é maravilhoso, sim, maravilhoso. Mas a adoração ao Senhor precisa acontecer todos os dias, o sentido da adoração, o porquê de adorar todos os dias. Eu estava vendo um vídeo sobre, de um pregador. Por que adorar? Deus precisa da minha adoração? Não. Deus não precisa de nós para nada. A realidade é essa. Deus não precisa de nós para nada. Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. Faça-se a luz e a luz se fez. Faça-se o mar e o mar foi feito. Faça-se a natureza e ela foi feita. Façamos o homem imagem e semelhança e a humanidade veio ao mundo. Só pelo poder da palavra. Deus em si não precisa de nós. Deus em si não precisa da nossa adoração. Quem precisa adorar a Deus somos nós. Deus não... Vamos supor, Deus não acorda num dia e fala assim, hoje eu estou muito triste, estou muito deprê, a humanidade precisa me adorar, eu preciso ser elogiado, preciso ser adorado, porque hoje eu não estou legal, estou deprê. Não. Deus é Deus, perfeito, onipresente, onisciente, majestoso, existente antes de todas as coisas. A maior força que existe, o maior poder que existe no universo é Ele. A gente não tem nem como definir por completo Deus, de tão grande que Ele é. Mas quando eu entendo que eu que vim dele preciso adorar para o meu próprio bem, a gente começa a entender a real necessidade de estar na presença dele, de buscar a presença dele. Não se contentar com minutos de oração, sabe? Às vezes a gente se contenta, hoje eu já rezei o terço, meu tercinho lá de meia hora, hoje eu falo com Deus o dia inteiro. Mas eu falo com Deus o dia inteiro, tudo bem falar com Deus o dia inteiro, eu também falo, ok. A gente fala com Deus, a gente pede uma coisa, a gente murmura de alguma coisa com Ele, no ouvido dele, e Ele aceita isso tudo porque Ele nos ama e Ele quer a gente perto dele de qualquer forma.
Mas qual é o tempo que você e eu temos dedicado para realmente estarmos adorando ao Senhor? Na sua casa, no canto do seu quarto, do banheiro, da área de serviço, da cozinha, onde você consegue ficar sozinho um pouquinho em silêncio, talvez de madrugada, mais cedo, um pouco mais tarde, se a sua casa é muito movimentada, eu não sei como que é a sua rotina, mas quanto tempo você está disposto, eu estou disposta a tirar para estar realmente na presença de Deus? E o que é adorar a Deus? Já que eu entendi que eu vim dele, que eu preciso dele, assim como a corça precisa da água para sobreviver, eu já entendi que Deus não precisa, ele não precisa da minha adoração, mas eu preciso o adorar. E o que está faltando? O que é adorar? Qual é a definição de adoração? Né? Não é só ficar de joelho diante do ostensório, como a gente acabou de ouvir. Isso também é adoração, mas só isso não é adoração. Os nossos irmãos evangélicos não têm o ostensório, não têm Jesus Eucarístico, e eles fazem seus momentos de adoração também. É se colocar na presença de Deus com o coração aberto, não para pedir. Talvez o pedido seja a última coisa a se fazer no momento de real adoração. Existem momentos de súplica, existem momentos de meditação da palavra, mas precisa existir também o momento da adoração em que eu me entrego por inteiro, em que reconheço quem Deus é na minha vida, quem Deus é para você. É um resolvedor de problemas? Muitas das vezes é assim que a gente vê Deus. Eu aperto a campainha e falo, ó, tô precisando disso, 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 daquilo. Me dá saúde, me dá proteção, preciso pagar uma conta. Deus não é só resolvedor de problemas. Deus é o nosso Senhor, nosso amado Senhor, nosso amigo, nosso parceiro de vida, nosso companheiro, nosso Criador. Nós viemos dele, para ele vamos retornar. Todos nós, mais cedo ou mais tarde. E nessa hora que eu me coloco em adoração, em oração diante dele, eu reconheço a grandeza de Deus. E eu começo a dizer para o Senhor palavras de louvor. Senhor, tu és rei, tu és poderoso, tu és majestoso, tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Te louvo, Senhor Deus, por ter me criado. Te louvo, e você começa a louvar a Deus. Louvar a Deus é reconhecer as virtudes, as qualidades de Deus, as características de Deus. Por isso que é tão importante a gente se colocar nessa posição de menor que Deus. A humanidade tem se colocado numa posição maior que Deus ou igual. E por isso as coisas estão do jeito que estão. Eu mando em mim. Não. Quem manda em mim é Deus. Se eu sou cristão, se eu digo que sou cristão, que eu sou católico, quem manda em mim é Deus. Quem orienta os meus passos é Deus. E a gente precisa tomar posse disso. A nossa alma tem sede. Lá no versículo 3 fala assim: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é de qualquer Deus. O que tem saciado a sua alma é o tema dessa pregação. É a grande interrogação que o Senhor traz para a gente nessa pregação. O que tem saciado? Ou quem tem saciado? Você tem colocado no lugar de Deus para saciar a sua alma. Porque a nossa alma, porque viemos de Deus, tem sede dele. E essa sede não vai ser saciada com outra pessoa ou outra coisa. Não vai. Porque esse lugar que há no nosso coração de criatura pertence ao Criador. E nada nem ninguém pode ocupar esse lugar. A gente pode ter uma falsa impressão que está tudo bem, que eu consegui saciar a sede da minha alma, mas mais cedo ou mais tarde essa sede vai apitar, vai dar um alerta dentro da gente. E a gente, se não estiver no lugar certo, buscando na fonte certa, a gente vai buscar em outros lugares. A gente vai buscar em outras fontes amargas, não as fontes de água viva, como a corça busca matar a sua sede na fonte de água viva. E aí a gente se perde. E aí a gente começa a achar que a gente pode resolver tudo sozinho. Deus me deu capacidade e inteligência para resolver tudo sozinho. Não, Deus nos deu capacidade e inteligência para resolver tudo debaixo do governo e do senhorio dele. Quantas vezes, quando a gente se coloca de verdade na presença de Deus para pedir uma orientação para aquilo que precisa fazer, o Senhor nos dá a solução que a gente nem imaginava, que a gente nem esperava. Porque Ele é Deus e Ele nos conhece.
E Ele sabe o que é melhor para nós e como dar e como fazer. É preciso que a gente construa um altar. Nós partilhávamos isso no núcleo, isso é inclusive trecho de uma música da banda Colo de Mãe. É preciso que a gente construa um altar de adoração dentro do nosso coração. Esse é o altar onde realmente Jesus precisa ser rei, precisa ser adorado. Não é só o altar da igreja, a mesa do altar, que é um lugar sagrado, mas principalmente o meu coração. Porque quando eu não puder ir para a igreja, como aconteceu com a gente, está acontecendo com algumas pessoas que ainda não podem, por causa das privações por conta da doença, da Covid, não estão indo para a igreja, ou no ano passado, que a igreja ficou 3 meses e pouco fechada, todas as igrejas fechadas. A mesa do altar estava inacessível para nós. E a mesa do altar do meu coração? Se ela não foi construída, se ela não está sendo construída, se ela não passar a ser construída através dessa pregação de hoje, a gente corre o risco de se perder, porque o templo fechou, mas a graça de Deus não se fechou. É por isso que a gente precisa dessa real importância para a adoração, para que a nossa alma suspire por Deus como a corça suspira pela água viva. Lá no versículo 6 fala assim, o salmista fala: porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim. Quantas inquietações, quantos problemas, quantas dificuldades, quantos desafios, quantas noites de sono perdidas, quantas lágrimas derramadas por diversas situações que a gente passa, que a gente enfrenta, que às vezes a gente acha que nem vai ter força para enfrentar. E humanamente falando, a gente nem tem mesmo, porque a gente não é nada. A gente só tem força para passar pela tribulação quando a gente está ligado a Deus, unido a Deus de verdade, mesmo na dor. Como diz a letra do Eugênio Jorge, mesmo na dor, quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só porque eu entendi que sem ti eu não sou nada. Só porque eu entendi que a minha alma suspira por vós e é só por vós. O lugar que Deus ocupa no meu coração, que Deus precisa ocupar no meu coração, é só dele. E não pode ser ocupado por mais nada nem mais ninguém. Então o salmista fala, espera em Deus, ele fala com ele mesmo. Provavelmente num momento de rebuliço emocional que ele devia estar passando ali. Ele se pergunta, por que te deprimes, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. E ele repete isso de novo no versículo 12. Ele diz que está sob a opressão do inimigo. Nós, nesse momento de pandemia, nisso tudo que está acontecendo, vivemos sob a opressão dessa pandemia, dessa doença, do desemprego, as consequências econômicas dessa pandemia. Quem não ficou doente ficou desempregado muitas vezes, ou ficou os dois. Ou começou a surgir problemas psicológicos e emocionais. Quantas pessoas nessa época de isolamento social, que por um lado é necessário, mas desenvolveram depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, um medo excessivo. Tudo isso é consequência de um coração que está passando por tribulação. Como a gente cansa de falar nas pregações, a Carla falou isso na semana passada, doença, problema, não dá em poste, dá em ser humano. Mas o ser humano que entendeu que o seu coração está atrelado ao coração de Deus e nada pode nos separar. Ele passa pela tribulação de forma diferente. Ele não vai deixar de sofrer, a gente não vai deixar de sofrer. Mas a gente vai passar de forma diferente, porque eu sei aonde encontrar o refúgio. Porque eu sei aonde buscar a saciedade da minha alma. A alegria, o homem anseia, o ser humano anseia pela felicidade. E nisso não há mal nenhum, ansiar pela felicidade. O problema é que a gente busca em fontes erradas. No dinheiro, no sexo desregrado, na bebedeira, talvez nos adultérios, porque há um vazio que ninguém pode tampar e algumas pessoas buscam de forma errada, entendem de forma errada. Quantas das vezes vamos buscar em fontes amargas a nossa felicidade? Amargas porque estão envolvidas de pecado, de ilusões, de enganos.
e a fonte da água viva está jorrando sem cessar. Desde o início da criação, a fonte de amor, de água viva de um Deus que nos ama, que cuida de nós, jorra sem cessar. Mas quantos de nós não procura essa fonte? Porque procurar essa fonte muitas vezes exige de nós renúncia, exige de nós conversão, exige mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de palavras, mudança de jeito de agir. Buscar essa fonte exige de nós busca de santidade. Exige de nós sermos realmente imagem e semelhança de Deus. Mas esse é o único caminho para a felicidade. No Salmo 15 fala assim: fora de vós não há felicidade para mim. E isso é uma verdade. Fora do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, não há felicidade plena. Com Deus, nós somos pessoas felizes que vivem momentos de tristeza. Isso é normal para qualquer um. Não tem como ser 100% feliz, zero problema. Isso não existe, é uma ilusão. E quem prega isso está enganando muita gente. E tem muita gente entrando pelo cano por causa desse tipo de ideologia, de teologia. Mas com Deus nós podemos ser felizes, viver a segurança de estar perto de Deus, de ser um adorador e passar por dificuldades e aprender e crescer com as dificuldades, com as perdas, com as lutas, com os desafios, e a gente continua crescendo. Mas quem busca a felicidade fora de Deus vive uma felicidade passageira. Sabe a felicidade da festa? Que você bebe, que você brinca, que você zoa, que no dia seguinte você está caído, ruim a beça? É esse tipo de felicidade. A felicidade que está escondida no coração de Deus e só encontra ela quem realmente o busca de verdade, quem o adora de verdade, quem entrega o seu coração e a sua vida de verdade. Essa alegria, essa felicidade, ela não passa, porque o Senhor nos sustenta, porque nós podemos nos contentar como eu preguei na última pregação. Nós entendemos e nos contentamos com aquilo que o Senhor tem para nós naquele momento, e eu posso louvar e bendizer ao Senhor mesmo na dor, mesmo na tribulação. Eu posso manter a minha cabeça erguida, mesmo na tribulação, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Porque eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança, assim como ele afirma aqui. Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele estava passando um momento de dificuldade, de tribulação. Mas ao mesmo tempo que o coração dele estava provavelmente dilacerado, desesperado pela dor, a consciência dele sabia de a quem ele servia, a quem ele se prostrava, a quem ele adorava. Nós precisamos aprender a nos prostrarmos diante do senhorio de Jesus. Ele é o Senhor. Ele sabe de todas as coisas muito antes de acontecerem. E se eu não sei, é a Ele que eu recorro para buscar orientação, para adorá-lo, porque Deus não é só resolvedor de problemas. Então a gente vai procurá-lo para resolver problemas? Sim, vamos, porque ele é o nosso Senhor, nosso orientador. Mas também temos que procurá-lo para adorá-lo, somente para adorá-lo, sem pedir nada. Talvez peça só o Espírito Santo para você adorar direito. Mas a gente precisa reservar um tempo no nosso dia. Não é uma vez na vida ou tá na morte. Uma adorar, eu vou adorar daqui semana, daqui 3 dias eu adoro, daqui 3 meses eu adoro. Não! A corça anseia pela água, precisa beber água, precisa estar bem hidratada para não morrer tanto de sede como morta pelos predadores por causa do cheiro que ela exala todo dia. Você precisa comer, se alimentar, alimentar o seu corpo todo dia. Por que a oração? Por que a busca pela intimidade com Deus para a oração fica para uma vez ou outra? Fica só para o domingo na missa? Fica só quando alguém te chama para ir para algum encontro? Fica só quando alguém te convida para fazer um encontro online, agora que esses encontros online que a gente está tendo da igreja? Por quê? Você come uma vez por semana? Você almoça só uma vez por semana? Eu almoço só uma vez por semana? Não, a gente almoça todo dia. A gente come, a gente se alimenta todo dia, dependendo da ansiedade, toda hora. E por que com Deus? Por que com o nosso relacionamento com Deus, a gente não o busca da mesma forma?
Se Ele é meu Deus, se Ele é aquele que cuida de mim, se Ele é aquele que orienta os meus passos. O nosso coração precisa despertar para isso, para a necessidade da oração, para a necessidade da busca constante, diária de Deus. Cláudia, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Tempo precisa de organização. Nosso dia tem 24 horas. 24 horas tem um dia. Será que a gente não consegue tirar 30 minutos todos os dias para estar com Deus? E não é 30 minutos só para pedir, não. É 30 minutos para adorar, para glorificar, para ler a palavra, para se derramar na presença de Deus e no final fazer os seus pedidos. 30 minutos, 1 hora você não tem? Quanto tempo você tem passado, quanto tempo eu tenho passado na frente da televisão? Eu não vejo novela há muitos anos, que não preenche minha vida para nada. Mas quantas vezes eu fico na frente da televisão vendo seriado de Netflix? Vendo filme, vendo um programa de culinária que eu gosto de ver. 1, 2, 3 horas. Somente final de semana. Quanto tempo eu posso tirar dessas coisas? Cláudia, eu vou deixar de ver televisão para sempre? Não. Mas vamos dar prioridade para quem realmente precisa de prioridade. Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos o adorar. Para o nosso próprio bem. Eu vou ler uma palavra que está em Jeremias 32, você não precisa abrir ou abra depois. E é o próprio Deus que está falando isso, que a adoração é para o nosso próprio bem. Jeremias 32, a partir do versículo 38. Serão eles o meu povo e eu, o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e o mesmo destino, a fim de que sempre me adorem para o seu próprio bem e de seus descendentes. Jeremias 32, do versículo 38 ao 39. Dar-lhes-ei um só coração e o mesmo destino, a fim de que me adorem para o seu próprio bem e de seus descendentes. O maior beneficiado em buscar a presença de Deus diariamente, constantemente, não é Deus. Sou eu. E é isso que a gente precisa entender. Construir no nosso coração um altar para que Deus seja adorado, glorificado, amado todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Lembra sempre da corça, se ela não beber água todos os dias, se ela não beber água de tantas em tantas horas no dia, ela morre de verdade. E não é de sede, ela vai morrer comida por algum predador. Se a gente não buscar estar na presença de Deus, reservar um tempo próprio para estar a sós com Ele, não só os seus diálogos com Ele durante o dia, os seus textos, as missas que você assiste na televisão, que você vai na igreja, grupo de oração, seja lá o que for, a forma de oração. Se você não buscar, se eu não buscar estar alguns minutos, 1 hora com Deus nas 24 horas que Ele te deu, a gente vai morrer. A gente vai ficar mais vulnerável aos ataques de Satanás. Por qualquer motivo, a gente abandona Deus. Por qualquer motivo, a gente blasfema. Por qualquer motivo, a gente diz que Deus não está ouvindo, que Deus não me ama, que Deus me abandonou. Por qualquer motivo. Isso é termômetro da minha relação com Deus. Porque quando eu estreito laços com Deus, a minha confiança, apesar da tribulação, não diminui. As lágrimas podem até descer dos seus olhos, dos meus olhos, porque a dor está grande, está forte, o peso da cruz está pesado. Mas a minha confiança está estabelecida pela intimidade que eu tenho com Ele. E por isso eu não blasfemo, por isso eu não me dou a murmuração, a reclamação o tempo inteiro, ficar azedo, ficar amargo, ficar mal-humorado por qualquer coisa. Esse tipo de característica, uma pessoa que está sempre amarga, sempre azeda, sempre reclamando, sempre, xingando, isso é termômetro para uma pessoa que não está caminhando com Deus. Talvez esteja até dentro da igreja, mas não está caminhando com Deus, e há uma diferença. Estar na igreja é uma coisa, estar ligado ao coração de Deus pela adoração, pela oração constante é outra. A gente pode estar dentro da igreja e se tornar como um banco de igreja. Eu já falei isso outras vezes em pregação. Os bancos da igreja estão sempre na igreja, mas eles permanecem lá, paralisados, duros e frios.
e estão o tempo todo dentro da igreja. E esse é um risco que todos nós corremos. Por isso eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração. E se você entendeu o que o Senhor está falando para você através dessa pregação, que você possa fazer uma oração de propósito, de resposta, e de se comprometer a estar mais perto de Deus, a buscar mais a Deus, de realmente organizar o seu tempo para estar em oração, só você e Deus reservado no momento de oração. Pode começar com 10, 15 minutos. Ao longo do tempo, a intimidade vai crescendo e você vai sentindo a necessidade de estar mais tempo. E quando você vê, a sua ligação com Deus aumentou. Por isso, faça a sua oração de resposta, de entrega, de propósito. Senhor, eu quero mais de Ti. O meu coração deseja Te encontrar como a terra seca que anseia pela água, como a corça que anseia pela água para sobreviver. Eu preciso estar mais na Tua presença, buscar mais a Tua presença, Senhor, para que eu não vire um alvo fácil de Satanás, para que ele não me derrube com facilidade, para que eu permaneça de pé diante das tribulações e da cruz. Por isso, vem me ensinar, Espírito Santo, ensinar o meu coração, adestrar, disciplinar o meu coração, me ajudar a organizar o meu tempo, para que eu possa realmente desfrutar da graça que é te adorar. Dai-nos essa graça, nós te pedimos, Senhor, pela intercessão de tua mãe. Roga por nós, mãezinha, para que sejamos íntimos do teu filho, para que tenhamos uma relação sincera com o teu filho, de amor e de adoração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te faça íntimo de Deus. Amém?